a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Tudo aquilo que se vê hoje nas pessoas que estão ligadas ao diabo, todos esses valores que você aqui pôde ler comigo, que estão no versículo 16 em diante, que os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos, aquilo que é peculiar das pessoas mundanas e naturais, a vontade de crescer, de ser alguém na vida, o orgulho pelas coisas terrenas, naturais, não é de Jesus, porque você viu aquele vivendo. Aliás, você lê isso pelo testemunho dos discípulos. Você não vê vivendo esse estilo, porque a vida dele, a vida que ele manifestou, foi a vida eterna. Ele trouxe algo que estava com Deus, mas manifestou ao mundo para que o mundo possa copiar e por ele viver. Todos nós sabemos que João, o escritor dessa carta, era alguém que antes a soberba da vida, os desejos que os olhos viam, aquilo que os olhos viam passava a ser desejo, ele brigava por aquilo. Era um homem assim, era um armador, era um dono de barcos, era alguém que o lucro, a vida secular, era o essencial da vida. Era alguém ligado à família, como eu pude hoje pregar no rádio. Eu pude pregar no rádio daquilo que muitas vezes nos prende. Eu preguei no capítulo 12 da carta aos Hebreus, daquilo que acontece com o homem, que é o pecado querendo chegar a nós, como o carrapato ao cão, como o carrapato ao gado. Ele quer se prender, e cabe a cada um de nós a tirar de nós o carrapato, a tirar de nós o pecado, a tirar tudo que é peso, tudo que impede a nossa corrida, e não só fazer parte da corrida, a nossa vitória. Bata a palma para Jesus. O trecho fala que Jesus é o consumador da nossa fé. Ele é autor e consumador da fé. Ou seja, ele é alguém que iniciou e terminou. Ele é o exemplo, é o modelo. Ele iniciou essa guerra aqui quando se fez carne, e venceu essa guerra, e venceu e foi triunfante. Por isso ele é o autor e consumador de toda a fé. Bata a palma para Jesus. Ele venceu. Não basta iniciar ou se sentar no local começo e levantar a mão, porque se você está ouvindo o Senhor, você vence o mundo, como você leu. Tendes vencido o mundo. Por quê? Porque a palavra do Senhor está em você, está em mim. Estando em mim a palavra da vida eterna. Naturalmente que a vida mundana, natural, terrena, a vida que a natureza humana gosta, não faz parte de nós. Bata a palma para o Senhor. Não faz. Por quê? Porque os desejos da natureza humana só vai prevalecer quem é dotado dessa natureza, quem é partícipe do corpo de Satanás. Quem é partícipe do corpo de Cristo não tem natureza humana, tem natureza espiritual, celestial. Aleluia! Ele é diferente. Mas quem é partícipe do corpo de Satanás, quem é
discípulo das trevas, quem é da noite, ele tem natureza terrena. Aí, tudo que é assim influente, que influencia a natureza terrena, ele adota. Ele se deixa levar, ele se deixa contaminar. Por quê? Porque a natureza dele é terrena. Aí os desejos da natureza terrena, o que é peculiar de todo ímpio que não está na igreja, vai ser peculiar desse homem que mesmo na igreja, ele não sendo homem a ter natureza espiritual e celestial, não tendo ele realmente em si a vida eterna, ele vai se apegar às coisas mundanas. Por quê? Porque os desejos da natureza terrena vai prevalecer, ele vai mostrar, ele vai evidenciar, ele vai viver isso. Diga, tenha misericórdia de mim. Amém. Bata a palma para Jesus. Nada que contamina a nossa carne vem de Deus, evidentemente vem do diabo. Quem é dotado de natureza celestial, quem faz parte do corpo de Cristo, naturalmente os desejos da natureza terrena não o contaminam. Ele não se prende, ele não vive, ele não adota. Não se vê isso no dia a dia dele. Ele é alguém separado, mesmo estando no mundo, é alguém como se no mundo não estivesse. Ele é diferente, como João era diferente, como Pedro era diferente, como Tiago é diferente, como você vê André diferente. Eram armadores, eram homens altamente naturais, eram homens apegados à família, falavam o coração, o sentimento que é peculiar de um homem daqui. O homem que não é daqui diz assim, ó, mulheres aí teu filho, bata a palma para Jesus. Quem é de natureza celestial diz assim, mulher, o que eu tenho contigo? Não, ele não é movido pelo sentimento sanguíneo, ele não é movido pelo parentesco. Quem tem natureza celestial não é movido por isso, ele é movido pela palavra, como você leu aqui, a palavra de Deus permanece em vós e por isso tendes vencido o mundo. Bata a palma para Jesus. Mas como você vê, tem muita gente na igreja, muita gente que está sentado na congregação, mas não é igreja, não é santuário de Deus. É alguém que o mundo chama a atenção. Porque, repito, a natureza desse homem, o cabeça dele não é Jesus. Se fosse, a natureza dele era celestial. Ele tinha adotado o estilo de Jesus, a vida eterna. A vida que ele vivia era o estilo, o viver da eterna. O mesmo que Jesus viveu, mesmo estando aqui. Bata a palma para Jesus. Qual era o alvo de Jesus? Voltar para o Pai, vencer o diabo. Qual era o alvo de Jesus Cristo? Mostrar que a carne vence o maligno. Qual a visão de todo homem de Deus? A mesma coisa, ter a vida eterna, um dia gozar do privilégio da vida eterna. Por isso ele não se prende, por isso ele não é aqui escravizado. O diabo lança tudo, mostra tudo, todos os reinos da terra, mas não muda os valores desse homem que saiu da morte para a vida, das trevas para a luz. Bata a palma para Jesus. Mas como você não pode entender
simplesmente porque a pessoa está na congregação ou anda com a Bíblia debaixo do braço, que essa pessoa tem a vida eterna, que é alguém que nasceu de Deus só por isso. Você nunca pode, só por essas duas visões, dizer que essa pessoa é de Deus, ou está salva, ou vai ser salvo. Não. Nós podemos visualizar uma pessoa, se essa pessoa é nascida de Deus, irmão, pela vida que ele vive, pelos atos que ele evidencia. Bata a palma para Jesus. O estilo de vida que ele vive. E vai dizendo a Bíblia, versículo 17: ora, o mundo passa, bem como os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Ou seja, o mundo passa, com tudo aquilo que é peculiar dele. Porém, quem faz a vontade de Deus, como Jesus, vai permanecer eternamente. Bata a palma para o Senhor. Versículo 24: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Por que talvez João escreveu isso? Porque quantas mensagens e quantos estilos seriam levantados por Satanás dentro da chamada igreja para fermentar as pessoas? O que é que predomina hoje? Que Deus, sendo seu Pai, Jesus seu Senhor, você não passa problema, você não tem dificuldade, tem que ver muito bem, tem que ter casa própria, tem que ter veículo, tem que ter alguém que ter conta bancária, tem alguém que tem que ter saúde perfeita. E não é nada disso. Bota a palma para Jesus. Nada disso. Timóteo, um autêntico ministro do Senhor, e tinha sérios problemas estomacais. Jesus, o verdadeiro herdeiro, não tinha de colocar a cabeça. Bata a palma pro Senhor. Não tinha casa própria, não tinha conta bancária, nada disso. E como o Espírito sabia que nos dias que iriam surgir, nos anos que iriam se chegando, muitos apostatariam da fé, e se pregaria outro evangelho, e se viveria um outro evangelho, ele escreveu no versículo que eu já li: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Volte aqui para o versículo 1 do capítulo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então o princípio é aqui. Bata a palma para o Senhor. É aqui, é o Senhor o princípio. É Ele a vida verdadeira. Se em vós permaneceis o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós com o Filho e com o Pai. E essa é a promessa que Ele mesmo nos fez: a vida eterna. Não é o lucro, não é a casa própria, não é a vida sendo gozada nesse mundo. O que Ele nos prometeu, o que Ele disse que nós teríamos, os que são do corpo dele, a verdadeira igreja dele, era a vida eterna. Bata a palma, Senhor. Ele não nos prometeu lucro, não nos prometeu vida regalada, não nos prometeu viver nesse mundo em perfeita harmonia com os familiares, gozando de perfeita harmonia com Ele. Não.
Ele nos ensinou que os piores inimigos nossos e os da família. Bata a palma para Jesus. Os primeiros e os piores. E o que é que predomina hoje? É justamente o contrário.